Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Hoje é segunda-feira estamos aqui iniciando o nosso Conexão ND. Hoje com a participação de um convidado realmente muito especial, delegado de polícia de Santa Catarina, com formação humanística na área do direito e uma rica biografia. Estamos falando do delegado Alexandre Cali, há 30 anos atuando nessa atividade, 24 anos aqui em Santa Catarina, 2 anos e meio como investigador no estado do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, natural de Niterói, com especialização em Administração e Gerenciamento de Polícia Judiciária e atualmente cursando mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental na UDESC. Dr. Cali tem curso especializado no FBI, nos Estados Unidos, e na ABIN, aqui no Brasil. Lecionou durante 16 anos Defesa Pessoal e também Inteligência, disciplina de Inteligência na Academia de Polícia de Santa Catarina e Processo Penal na Univale. Atualmente, diretor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Além disso, é conhecido um desportista que convive aqui com aqueles que são amantes do surf, kitesurf, teatro, aqui no litoral de Santa Catarina e também em outros estados do Brasil. Doutor Alexandre, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Seja bem-vindo. Boa noite, sou muito grato pelo convite, Moacir Pereira. Inclusive, é uma honra participar desse programa, sabendo que o senhor é um fundador da Faculdade de Jornalismo na UFSC, também tem 35 livros editados. É muito gratificante participar dessa entrevista. A honra é toda nossa aqui do Grupo ND, doutor Alexandre. Seguinte, vamos começar com a questão da criminalidade, com boa notícia. Nos últimos meses, a criminalidade vem caindo em Santa Catarina. A que o senhor atribui isso? O senhor confirma esses números, claro? Sim. Todos os índices de criminalidade estão reduzindo a cada ano em Santa Catarina, né? Nós estamos com índices regredindo historicamente. Por exemplo, hoje, em comparação ao mesmo período do ano passado, os homicídios reduziram 21,4%, o furto reduziu, o roubo reduziu. Ano passado, os furtos e roubos em estabelecimentos bancários caíram à metade. Enfim, nós estamos fazendo um trabalho bastante profícuo, mas isso se dá a diversos fatores, né? Dentre eles, a atividade da Polícia Militar ostensiva, que se intensificou, a investigação da Polícia Judiciária, né, os grandes parceiros também na atividade de inteligência em todos os entes federativos, seja municipal, estadual, federal, e, enfim, são as forças públicas se unindo contra o crime que está fazendo com que cada vez melhore mais nossos índices de Santa Catarina. Seguramente nós estamos sentados agora no estado mais seguro do país. Doutor Alexandre, a pandemia teve alguma coisa a ver com isso? Quer dizer, as pessoas isoladas em casa, isso é uma das causas também ou não tem nada a ver? Não, a pandemia, ela criou mecanismos diferentes, né? As pessoas, quando ela fica coibida de cometer um determinado crime, uma modalidade delitiva, ela migra para outra, né? Então, às vezes, a pessoa tem que angariar recursos para que o crime permaneça, para que eu tenho reservas quanto a essa nomenclatura, organização criminosa, que se fosse organização seria lícita, né? Então, essas facções criminosas, para que elas se mantenham, elas têm que migrar, mas com isso nós estamos atentos a isso, nós conseguimos fazer análises preditivas, evitar que isso ocorra e com isso minimizar. Lógico, nós não conseguimos zerar, mas é sempre importante minimizar a violência, porque os crimes violentos em Santa Catarina, todos eles estão reduzindo. Até mesmo o feminicídio, que são crimes cometidos dentro dos lares, nós conseguimos criar medidas, diretrizes e mecanismos para que esses crimes sejam reduzidos. Então, essa união de forças faz com que melhore. Por exemplo, alguns crimes, tentativa de homicídio, por exemplo, temos inteligência até no bombeiro militar, que às vezes o rápido atendimento do bombeiro militar, ele faz com que uma pessoa esfaqueada ela seja prontamente atendida e com isso ela iniba de vir à morte, né, de falecer. O IGP também, nós tivemos um fato recente aqui, anômalo, que foi o roubo em Criciúma, que era chamada de crime do novo cangaço, que na realidade já tem uma nova nomenclatura para isso, que é as cidades sitiadas, e nós conseguimos prontamente não evitar que o crime ocorresse, porque foi uma situação muito estudada, vamos dizer assim, pelos criminosos, mas com isso nós conseguimos uma solução rápida para isso, a prisão rápida daqueles delinquentes, com o trabalho de inteligência também da perícia criminal. Então, quer dizer, são todos os órgãos, todas as instituições da segurança pública trabalhando em conjunto, em parceria com outros órgãos, para que diminua a criminalidade de Santa Catarina no Brasil todo. Nesse caso de Criciúma, foi um acontecimento policial que
Abalou Santa Catarina e repercussão nacional. Esse caso já foi resolvido, doutor Alexandre? Já temos diversas pessoas presas, né? Os grandes líderes foram presos, em 48 horas 12 pessoas foram presas. Quer dizer, nós conseguimos dar uma resposta bastante rápida quanto a isso. O fato ocorreu, a gente não pode fugir disso, a gente não pode acabar com a criminalidade, mas nós podemos minimizar o risco e minimizar a criminalidade cada vez mais. E é o que está ocorrendo em Santa Catarina. E nós temos um dos indicadores do governo, que é a integração das inteligências, está sendo normatizado isso, para que a gente possa, com esses indicadores, cada vez mais melhorar a ação da polícia como um todo. E imagino que a integração, os senhores usem como uma ferramenta fundamental a informática, a internet, é hoje um dado na inteligência. Na inteligência nós temos também setores de desenvolvimento de instrumentos, de ferramentas de tecnologia. Né? É muito interessante, nós desenvolvemos algumas ferramentas que nós não divulgamos, óbvio, né? Até por questão de sigilo, mas que já está tendo bastante resultado. Eu vou dar um exemplo aqui que é conhecido de todos, de fontes abertas, por exemplo, o vídeo monitoramento. Nós temos acompanhamento de 15 mil câmeras de vídeo monitoramento e câmeras inteligentes. Nós podemos fazer a bilhetagem, o acompanhamento de 2 mil veículos por minuto. Então, quer dizer, nós conseguimos coibir, é só um exemplo da tecnologia, né? Nós conseguimos coibir através de sistemas inteligentes integrados, multidisciplinares, para que a gente diminua e anteceda a criminalidade para poder neutralizar as ações adversas. Isso é de Santa Catarina? Isso em Santa Catarina. Projeto Santa Catarina, desenvolvido em Santa Catarina, nós tecnologia. temos parceria com o Ministério da Justiça, nós temos parceria com outros estados, nós temos parceria no Brasil inteiro. Né? No Brasil nós temos 15 mil câmeras, só nas BR 1.500, então quer dizer, o senhor está divulgando isso é uma informação. Não é, isso é uma informação que você pode passar na rua, você vê. Mas é só um exemplo de como a tecnologia pode servir para a gente. Né? Tem um autor, Mark Goodman, é um livro que ele escreveu em 2016, eu acho que não tem em português, mas é bem simples a leitura, que ele participou de todas as forças públicas americanas. Né? Ele, desde da força policial ostensiva na rua, como se fosse a polícia militar aqui, depois ele foi xerife de condado, como se fosse um delegado, foi para o FBI, CIA, NSA, que ele, no livro dele ele já começa assim, não quer que ninguém descubra, não faça. Né? Que hoje, com a tecnologia, cada vez mais nós vamos melhorando, lógico, são novos desafios, né, como a gente estava conversando anteriormente, são novos desafios que nós temos, né, fake news, a criminalidade também vai expandindo as atividades delituosas virtuais dela, mas também essas ferramentas vêm mais a nos ajudar, a nos auxiliar, para que a gente possa cada vez melhorar mais e criar segurança, como a segurança pública em geral. Né? O senhor que é especialista na área, às vezes a gente recebe vídeos no WhatsApp, por exemplo, de que na China já estão conseguindo identificar as pessoas através de câmeras com a identificação óptica. Isso é real ou é fake news? Não, nós temos reconhecimento facial. Por câmera? Por câmera, exatamente. Né? Já aqui em Santa Catarina? A origem da câmera, eu preciso me manter reserva sobre como bem, a gente... Tudo bem. Quais os recursos tecnológicos que nós temos. Okay, eu estou dando só um exemplozinho bem... Porque, para entender essa questão do vídeo monitoramento, é muito legal a gente falar da origem como começou isso. Isso começou, na realidade, na Inglaterra, das torcidas violentas, hooligans. Então, botaram câmeras de vídeo monitoramento dentro dos estádios. A partir daí, botaram fora dos estádios. E viram que aquilo era muito interessante. Isso realmente conseguia diminuir bastante aquelas brigas, aquela violência toda. E com isso foi expandindo e cada vez foi aprimorando mais. Então nós aproveitamos esse recurso, que é um dos outros recursos de ferramentas de tecnologia que nós temos para poder auxiliar na nossa atividade de inteligência, na investigação, né? Porque tem uma diferença, parece que é a mesma coisa, mas muito forte do que seja inteligência, do que seja investigação. Na inteligência, você tem a necessidade de conhecer, e a investigação, a necessidade de provar. Então, nós criamos subsídios, tanto para os gestores no assessoramento, como para quem está lá na ponta, que seja munido de informações precisas, seguras e antecipadas, para que a gente possa ter êxito em combater a criminalidade. E na área ainda da inteligência, a gente percebe que operadores de celular, empresas prestadoras de serviços estão usando a inteligência artificial para invadir a sua privacidade, a minha privacidade, através de vários mecanismos. E como é que se controla isso, doutor? Então, muito interessante a tua pergunta. Agora, com a nova legislação, com a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive nós estamos fazendo um curso aqui oferecido pelo Estado de DPO, que nós seremos os encarregados de controlar essa massa de dados, ainda mais na segurança pública. Nós temos dados sensíveis, né? Nós temos dados pessoais,
que as empresas privadas, o mercado está utilizando isso para poder angariar, saber o teu perfil de consumo, né, para poder te vender, te oferecer o produto que ela vende, que ela produz, enfim. Então, hoje nós temos que ter bastante cautela, porque nossos dados podem ser usados por diversas pessoas, por diversas empresas. Então, nós estamos regulamentando isso, né, para que evite e para que a pessoa tenha o direito de ela dizer, não, eu não quero que o meu dado seja compartilhado com ninguém. Né? Então, essa preocupação nós já temos, nós já estamos em andamento para que isso realmente seja efetivo, e é um alerta também para todas as pessoas, né, para tomar cuidado em rede social, etc., para que não seus dados fiquem abertos e sejam utilizados de maneira indevida. Isso vai ser também objeto de regulamentação legal em Santa Catarina, essa lei nacional, ou não há necessidade? Não, nós temos um decreto 1048, que é a nossa lei de acesso à informação estadual, né, que regulamenta o que a gente pode ou não pode divulgar. Então, essa lei é como se fosse a lei nacional, né, a lei de acesso à informação nacional. E agora nós temos nova regulamentação estadual para poder, e aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente possa controlar isso de maneira que a nossa massa de dados, que os nossos dados sejam mantidos sigilosos e apenas um direito personalíssimo se a pessoa quiser difundir ou não aquele dado. É uma situação interessante também mencionar quanto a... O senhor deve estar recebendo em todos os sites que o senhor entra, os cookies. Aceita os cookies, sim exatamente, ou não? exatamente. O que seriam os cookies? Aliás, perturba a vida da gente, seria inclusive. Um arquivo que coloca no celular do senhor, no computador do senhor, para cada vez que o senhor entrar naquela empresa ou pesquisando aquele produto, seja alertado e cientificado aquela empresa. Então, quer dizer, hoje a Lei de Proteção de Dados, ela está justamente regulamentando isso para que não invada a privacidade das pessoas. Mas as redes sociais invadem praticamente diariamente, né? Quer dizer, na hora que você faz uma pesquisa sobre uma viagem, sobre um hotel, sobre um determinado serviço ou um determinado produto, na sequência o senhor chama qualquer tipo de ferramenta digital e ela já dá uma informação dirigindo, na verdade, a sua preferência para aquele produto. Isso também é fruto da inteligência artificial, imagino. Exatamente. Essa foi a grande sacada no começo de uma empresa americana, que eu não vou declinar nome, sobre isso. Ela percebeu isso, ela começou vendendo livros, se eu falar isso, você vai saber o que eu estou falando. Aí ela começou a expandir para outros produtos e, com isso, ela conseguiu ver que ela, entendendo o perfil das pessoas, ela conseguia ver o mercado consumidor que seria interessante para ela e expandir as vendas dela, né? Doutor, a inteligência artificial e a inteligência policial, de maneira geral, né, que é um setor, a população elogia muito quando tem sucesso numa investigação policial de uma coisa um crime que causa assim abalo na sociedade. Mas também ela é responsabilizada quando, segundo a opinião pública, ela falhou. No caso de Criciúma, falhou? Não falhou. A gente não tem bola de cristal, né? Nós podemos minimizar o risco e coibir a atividade de inteligência, né? Nós conseguimos uma resposta rápida e isso quer dizer que a inteligência trabalhou bem, né? Em todos os segmentos. Nós tivemos uma comunicação muito rápida, muito célere, em poder identificar os autores, neutralizar coisa maior e prender essas pessoas num curto espaço de tempo. Então, eu não vejo dessa forma como a inteligência falou. Nós temos cada vez mais, é um grande desafio, né? A tecnologia, os recursos, mas cada vez mais nós estamos conseguindo diminuir a criminalidade para que esses fatos não ocorram de novo. Sem inteligência artificial, isso não teria sido possível, a prisão dos criminosos? Sim, a tecnologia é fundamental hoje, né? Você não consegue mais viver sem ela. A gente costuma brincar que quem corre é a bola, não é o jogador, né? Então, nós temos que cada vez mais aprofundar e criar recurso tecnológico, e para isso nós estamos desenvolvendo, nós temos vários projetos, desenvolvendo várias ferramentas para que a gente possa continuar melhorar cada vez mais para coibir essas modalidades delitivas. O fruto do roubo lá chegou a ser integralmente recuperado, não? Não, grande parte dele foi recuperado, mas as investigações não terminaram, né? As investigações continuam em andamento, mas a gente sempre na inteligência subsidiando para poder que esses fatos não ocorram de novo e poder neutralizar. Qualquer fato que tenha grande repercussão, a gente começa a ficar atento e também ver o desdobramento desses fatos, né? Porque não é só o fato em si, é o desdobramento desse fato. Então, a inteligência também ela age para evitar que novos fatos ocorram. Doutor, tráfico de drogas ainda é o principal problema de aumento da criminalidade em Santa Catarina e no Brasil?
Tráfico de drogas, nós temos alguma... É uma questão pessoal minha, né? Eu acredito que o sistema penal mundial está falido, né? Você simplesmente cercear a liberdade de uma pessoa não basta para diminuir. Você tem que ter a educação das pessoas, a conscientização das pessoas para que isso melhore. Não adianta falar, o Brasil é muito grande, mas tem países que são enormes, continentais como o Brasil, que conseguem ter os índices excelentes de criminalidade. Tem países também, porque o país é pequeno tal, e país que é pequeno e não consegue conter criminalidade. Então, é questão de você investir no cidadão, no ser humano, para que nem ocorra a violência na sociedade, né? Então, isso foi uma das preocupações minhas, né, de ficar 2 décadas nas ruas, né, e depois 1 década na atividade de inteligência, em trazer a academia, a ciência para dentro da segurança pública, para que a gente não fique no senso comum, para que a gente possa realmente estudar os fenômenos e, principalmente, refletir e trazer o debate para que a gente possa cada vez mais ter uma sociedade segura. Portanto, o senhor prioriza a prevenção e, na prevenção, a educação. Exatamente. E a oportunidade de trabalho para quem está em comunidade carente. Exatamente. Nós vivemos uma desigualdade social abissal, né? Então, o recorte da minha pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa agora na UDESC, sobre desenvolvimento socioespacial, planejamento territorial de desenvolvimento socioespacial. O meu recorte foi o Maciço Morro da Cruz. Por quê? Porque eu convivi lá 2 décadas, né? Então, você começa a ver que as pessoas têm uma ideia que lá é um lugar muito violento, que é um lugar inóspito, porque através do senso comum você cria esse estigma, né? O Irving Goffman, que é um teórico que em 48 já escrevia sobre o estigma dos lugares pobres, dos lugares vulneráveis, e que a pobreza não tem nada a ver com a criminalidade, a falta de oportunidade sim, e a consciência também das pessoas. Então você tem que criar mecanismos que as pessoas possam entender, como meu pai falava para mim, meu filho só tem um caminho, o reto, né? Quando eu fui trabalhar na polícia, a primeira coisa que ele falou para mim, era médico, ele não queria que eu exercesse a medicina, mas eu falei, não, pai, não sei se eu vi muito filme hollywoodiano, americano, e foi a ideia minha de ir para esse segmento, de querer, mas não no sentido de coibir. Ninguém tem prazer em prender uma pessoa, a gente tem prazer em ajudar as pessoas, né? Se eu for ver pelo ângulo da segurança pública, que quando você está trabalhando num determinado crime, você está recuperando uma coisa furtada de uma pessoa, não interessa se é uma bicicleta ou se é um veículo importado de grande valor, interessa que às vezes aquilo é o transporte da pessoa. Uhum. Então, esse não é o sentimento de justiça, é o sentimento que você tem de ter oportunidade e igualdade para todos iguais. Você vê, aqui no Maciço Morro da Cruz, né, nós passamos para vir para cá por uma rua larga, asfaltada, duplicada, com mansões suntuosas. E você anda 200 metros para lá, você vê locais sem saneamento, recolhimento de lixo, enfim. Mas, graças a Deus, o poder público está atento a isso e cada vez mais estamos criando infraestrutura e estudando para que tenha uma diminuição nessa desigualdade abissal que o Brasil tem, né? Doutor Alexandre Calli, agora vamos falar sobre essa sua experiência acadêmica, né, e de pesquisa real na sociedade sobre o Maciço Morro da Cruz, as comunidades carentes aqui da Ilha de Santa Catarina, imagino algumas coisas também de fora de Santa Catarina. Porque o senhor, sendo delegado de polícia, o senhor teve uma atuação muito forte na repressão do crime organizado, enfim. Então, eu gostaria que o senhor, depois dos comerciais, desse aos nossos telespectadores algumas informações sobre esse trabalho que é, na minha avaliação, único em Santa Catarina e um dos poucos que se realiza no Brasil com essa riqueza de detalhes, da sua experiência profissional como delegado de polícia e agora da sua experiência acadêmica, né, como pesquisador emérito em relação à questão das comunidades aqui do Maciço do Morro da Cruz. Doutor Alexandre Calli, delegado de polícia de Santa Catarina e diretor de inteligência da Secretaria de Segurança, retorna em seguida, após o intervalo comercial, dentro do nosso Conexão ND. Em seguida, voltamos já.
Este é o Conexão ND pela Record News, disponível no portal ND+, na íntegra e também nas redes sociais da internet. Hoje com a presença do delegado de Polícia de Santa Catarina, Alexandre Cali, que é o diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e agora realizando a pesquisa na área acadêmica sobre o mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Doutor Alexandre, como é que está a pesquisa em relação a essa sua experiência acadêmica inédita aqui em Santa Catarina? Acho que não as poucas no Brasil, né? A pesquisa está interessantíssima, estou cada vez mais otimista, é muito bacana se aprofundar na questão da criminalidade, na questão dos moradores das favelas, das comunidades carentes, como mencionado por algumas pessoas. A minha atividade, que na diretoria de inteligência, a gente tem um mote que a gente fala que nós somos os soldados do silêncio, né? Nós não devemos comentar nada, dar entrevista e tal, mas como eu trabalhei 2 décadas aqui nas ruas de Florianópolis, enfim, em Santa Catarina também, trabalhei em Criciúma, trabalhei em Joinville, enfim, tinha um delegado geral que começava a brincar comigo que falava que eu era mais conhecido que Feijão Preto. Então, por quê? Porque eu era bem conhecido, então não tinha problema de eu dar entrevista. Eu evitava dar entrevista, porque a inteligência não deveria dar entrevista. O senhor subiu aqui no Morro do Mocotó, no Monserrat, toda essa região aqui do maciço? Então, nós trabalhamos 2 décadas aqui, praticamente aqui no maciço do Morro da Cruz, né, que é um recorte, são vários bairros do maciço do Morro da Cruz. E tem um fato até muito interessante, que uma vez eu estava subindo o Morro do Mocotó com um delegado, um colega meu, amigo meu, doutor Alfredo, e eu estava de balaclava, aquela máscara que só naquela época, agora acho que tem até reserva, não pode mais usar balaclava, a gente só com os olhinhos de fora, e tinha uma senhorinha que me viu subindo e falou: "Ô, delegado Cali, tudo bom?" E foi muito interessante porque ela ficava feliz da gente estar ali naquela localidade para manter a paz e a segurança ali de todo mundo. Outra situação também, eu estava na costeira do Pirajubaé, aí a gente cumpriu buscas, prisões lá, aí uma senhorinha veio oferecer bolo para a gente, né? Olha, vocês querem participar? E pessoas humildes, né? Pessoas pobres que tinham uma visão diferente do que o senso comum relata, né? Então, minha pesquisa foi justamente sobre isso, para analisar a visão dos moradores do maciço do Morro da Cruz, né? Não dos, que eu não consigo de todos, né? Mas de moradores do maciço do Morro da Cruz, né? Entrevistá-los e saber qual que é o sentimento, qual é a percepção deles que eles têm sobre a inclusão social, né? Porque a gente menciona, tem uma dicotomia entre beleza natural e qualidade de vida. São 2 coisas diferentes, né? Tem a beleza natural e a qualidade de vida, né? Então, nós temos realmente, na visão deles, qualidade de vida, né? Então, através deles, que é a sociedade, como nós vamos fazer projetos, políticas públicas, refletir, debater, para que os anseios deles sejam resolvidos. Pelo que o senhor já pesquisou até agora, seja da literatura, da parte teórica, seja da parte prática e da sua experiência, né? Faltam políticas públicas, é isso? Não falta políticas públicas, eu não diria que não. Há bastante políticas públicas, existem projetos em andamento, mas nós precisamos aprimorar muito mais. Em que área? Precisamos na área do serviço social, da assistência social, da própria segurança pública. Nessa pesquisa minha, eu procurei focar mais a área da antropologia e da sociologia, né? Aí eu tento falar, não, esquece que eu sou delegado, mas não tem como separar isso, né? Até porque segurança pública é um tema pulsante, né? E é um tema que é pretérito, a gente estuda através da história, desde como as pessoas foram morar lá, presente, né, que nós estamos vivendo isso, né? E através até a crise na pandemia, né, a crise de saúde pública, e futuro, para a gente poder fazer justamente projetos para que isso melhore, né? E às vezes nós temos uma ideia equivocada de que aquelas pessoas foram morar lá, tanto lá como no Rio de Janeiro, elas foram invasores, eles invadiram aquela região, o que não foi verdade. Eles moravam aqui em Santa Catarina, é muito parecido com a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o Estado, através da ideologia de indenização, os pobres, por ser pobres, eles não eram pessoas com higiene, e resolveram demolir o cortiço chamado Cabeça de Porco, que tinha uma cabeça de porco em cima do cortiço, e expulsaram eles dali, né? E falaram, faz o seguinte, vocês podem levar as madeiras daqui, das construções de vocês dos cortiços, e pode ir morar lá no morro ali de trás, que era o Morro da Providência que tem até hoje.
né? E os Canudos também, os que sobreviveram da Batalha dos Canudos, vieram para lá e deram aquele lugar para eles morar. Ali surgiu a primeira favela. Essa informação eu li alguma vez, há décadas atrás, de que as favelas no Rio teriam começado exatamente pelos egressos de Canudos, que o governo federal, né, com a derrota dos revoltosos, né, garantiu exatamente casa para eles no Rio de Janeiro, casa e trabalho no Rio de Janeiro. Como não garantiu, não cumpriu a promessa, eles procuraram sobrevivência na favela. É essa a mesma origem da favela? Sim, inclusive tem uma curiosidade que na época o prefeito Barata Ribeiro, ele foi nomeado pelo Floriano Peixoto, e nós moramos em Florianópolis. O que nós temos em comum lá e que nós temos de divergente lá? Em comum. Aqui também não foi diferente. Aqui as pessoas moravam aqui por uma questão urbanística, por uma questão do mercado, das próprias instituições do Estado. Eles entenderam que queriam revitalizar aqui, os colonizadores nativos, os negros egressos da escravidão, e deixaram eles tirar as madeiras imprestáveis dos barcos para que fosse ocupar o Morro do Antão. E a partir daí começou a primeira favela que o Estado ofertou para eles morar. Da mesma maneira que o Rio de Janeiro não eram invasores. E da mesma forma foi o Mocotó. Foram desapropriados para a construção da ponte em 1926. Os ex-empregados da construção da ponte ficaram sem atividade. Foram morar, que hoje chama Morro do Mocotó, que chamava antes Morro do Governo. Então nós temos algumas similaridades. O que diverge do Rio de Janeiro? É porque eles falam, porque negro, se nós formos ver aqui, os autores de vítimas de homicídio, por exemplo, porque o negro, estão matando o negro, ou o negro é autor de homicídio, é meio por cento. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que mostrar na pesquisa para criar políticas públicas. É sair do senso comum para ir para a academia, sair da suposição para a gente poder estudar e trazer isso para a segurança pública. Eu sou muito grato ao atual delegado-geral, doutor Paulo Queires, que me deu essa oportunidade de poder estudar, de poder me especializar e me deu a oportunidade de permanecer na atividade de inteligência. Olha, o doutor Paulo Queires já se revelou um delegado humanista, de visão geral, na verdade, muito presente, desde a época do governo Claro Bispo, se não me engano, quando ele trabalhou com o então secretário Carvalho. Sim. Foi, aliás, um excelente secretário também. Agora, eu tenho uma curiosidade, creio que é dos nossos telespectadores aqui da Record News também. O senhor tendo uma atividade de 2 décadas repressora, como é que você vai chegar na pesquisa de campo nessas comunidades? Então, o grande desafio, né, da minha pesquisa é porque eu gosto de novos desafios, né? O grande desafio é isso, a atividade repressora que eu trabalhava lá no Morro e, por outro lado, a pandemia também. Como é que eu vou entrevistar com essa pandemia? Era o grande desafio da minha pesquisa. Mas, da mesma maneira que pessoas foram presas e não injustamente, tanto é que eu sou respeitado, ali todo mundo entende a minha posição, o ser humano é falível. Então, não é porque o ser humano é falível que você vai faltar com respeito com os direitos humanos dela, a dignidade humana deve permanecer. Então, por outro lado, outras pessoas também entendem a minha posição e até gostam. Mas o que eu faço? Eu consegui criar mecanismos, por exemplo, o Joel Costa Júnior foi presidente da Liga da Escola de Samba. Então, ele tem muita ligação com o samba. A Alba Zaluara, uma escritora, pesquisadora, doutora também sobre as favelas, ela escreveu através da música o início das favelas até hoje, como as favelas se comportam, o funk, o pagode. Então, ela pegou trechos das músicas para poder estudar o fenômeno da favelização no Rio de Janeiro. E através do Joel, ele servindo de intermediário para mim, falou, ele vai trazendo as lideranças, as pessoas para poder conversar com ela, e outras pessoas também, que também trabalham na atividade pública, no governo, também me ajudam, e pessoas que eu conheço também do dia a dia que podem me ajudar a chegar nessas pessoas para poder ver o sentimento, a visão, o olhar que eles têm da inclusão social nesse recorte de Florianópolis. As entrevistas são orais, são gravadas, são em vídeo, imagem ou escritos? Como é que você está conduzindo esse processo? Olha, a ideia é usar a metodologia de entrevistas semi-estruturadas, né? Você tem algumas perguntas que você faz, mas deixar a pessoa bem à vontade, né? Para que ela responda o que ela quiser, fala o que ela quiser, para realmente entender a percepção daquela pessoa através dos valores e crenças que as pessoas têm moradoras naquela região, né? Porque é muito importante você diminuir essa desigualdade, criar condições para as pessoas, para elas poderem realmente ser incluídas socialmente. Mas elas que vão dizer para mim, não sou eu ou como
policial, como integrante das forças públicas ou gestor, mas sim o sentimento, o olhar daquelas pessoas. Pelo seu conhecimento teórico, pela leitura que o senhor fez até agora sobre essa experiência e pelas pesquisas que o senhor já realizou, o que o senhor consegue resumir que essas pessoas desejam, que moram nessas comunidades? Duas coisas de resultados parciais, né? A vulnerabilidade da região, né? E o estigma das pessoas morarem lá. Preconceito? O preconceito. Mas eu estava até conversando com algumas pessoas, algumas lideranças do Morro antes de começar a minha pesquisa, e elas falam, você nem precisa ir para as 23 comunidades, né? Nem precisa... Você, se for uma entrevista com meia dúzia de comunidades, você vai entender a percepção dela, o sentimento dela, o olhar. Tem um pesquisador também, Gessé Souza, que ele fala sobre o Zé Ninguém, que é o morador favelado, é uma pessoa transparente. Então, só com o escopo populista que a pessoa é vista. Fora isso, quer manter afastado. Tanto o senhor é membro da Academia Catarinense de Letras, e agora na Academia Brasileira de Letras vai ser inserido no nosso dicionário uma nova nominata chamada aporofobia, que é a aversão ao pobre, né? E a criminalidade não é através da... Não tem nada a ver com a pobreza. Você vê pessoas bem aquioadas, pessoas que têm uma condição econômica e educação elevada e que cometem crimes que realmente devastam o erário público, enfim, que cometem diversas modalidades delituosas. Então, essa a importância a pessoa não é Zé Ninguém, ela faz parte da sociedade. Então, ela que vai dizer, como membro social, o que ela percebe, o que ela sente, e essa é a grande sacada, essa é a minha investigação, essa é a minha finalidade. Okay. O que se diz aqui fora, né, talvez seja o preconceito, eu queria que o senhor confirmasse ou não, é de que, de alguma maneira, essas comunidades são reféns do tráfico. É realidade ou não? Olha, a questão do tráfico de drogas, a droga em si é um grande problema, mas o maior problema é a violência que vive ao redor dela, né? Você pode ver, tem eu fui secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, é muito interessante, o livro dele é recente, de 2019. O Bruno Paz Manso também escreveu o livro agora em 2020, eu tenho as reservas até do que ele escreve, mas o negócio é muito interessante, que a gente tem o estigma de que a pessoa utiliza da droga, que trafica drogas, que mora naquela comunidade, ela é compelida, aquilo, mas nós temos diversos exemplos de pessoas que vieram de favela, que comunidade carente, até a Alicia do Vai Prazeres também, que é uma pesquisadora também, ela fala, eles criaram um nome bonitinho para a comunidade carente, que é favela. Tem diversas nomenclaturas, tem uma americana chamada Janice Perman, que escreveu um livro, O Mito da Marginalidade, que ela coloca sobre o lado do psicossocial, o lado territorial, o lado... Então, ela divide em diversos segmentos o estudo da favela. Ela ficou no Rio na década de 70, quando ainda tinha lá 600 favelas. Então, a gente cria esse mito de compelir da droga, que nós criamos esse estímulo de que o cidadão, o morador da favela, é nosso inimigo. Aí você vê nós policiais vestidos de Rambo, tal, ostensivamente, com arma. Não é inimigo, ele faz parte do sistema social, apenas... foi uma opção dele, foi uma escolha dele, e para essa seara do mundo do crime. Então, ele tem que responder pelos atos dele. Doutor Alexandre, o senhor é uma pessoa muito bem relacionada, até meio contrassenso, né? Um homem da inteligência, mas que tem um excelente relacionamento social, inclusive com jovens, né? Porque ainda pratica surf? Então, sempre tem o que eu falei antes dos soldados do silêncio, né, que é inteligência. Isso. Hoje em dia nós vivemos num mundo transparente, não tem a transparência. Lógico que nós temos que compartimentar alguns assuntos, nós temos que ter alguns assuntos que são sensíveis, que nós não vamos declinar aqui, mas o homem é um ser sociável por natureza. Você não tem como, a gente mora numa ilha, né? Então, não tem como você evitar esse convívio social. E por nós morarmos numa ilha cercado de mar, vamos dizer assim, é o momento da válvula de escape,
é praticar esporte no mar, né? Surfar, velejar. O senhor traz isso no Rio ou aqui que o senhor tomou gosto pela prática desportiva no mar? Eu comecei a surfar no Rio com 9 anos de idade. E né? aqui é surf? E eu vinha passar férias aqui. Aí eu falei, um dia ainda venho morar aqui. Vem para Joaquina. Aí foi Joaquina, também tenho grandes amigos na Joaquina, em todos os lugares. É muito legal isso, o kitesurf também. É um esporte agregador, né? Hoje, por exemplo, nós temos aquela questão do defeso da tainha, né? O surfista, não é o surfista contra o pescador, é o surfista harmonizado com o pescador. Vamos respeitar a cultura de que esse é o momento da pesca da tainha. Então, nós vamos respeitar e surfar naquele lugar. Então, a gente serve sempre de intermediário. Não pode decolar com o kitesurf aqui, porque pode atingir o boi. Então, nós vamos demarcar. Então, essa convivência com o jovem, isso revigora a gente, né? E cada vez mais eu me sinto mais assim, com força, com energia para produzir, para contribuir cada vez mais para Santa Catarina. O senhor faz isso no dia de semana, fim de semana? Tem horário para fazer, não? A hora que dá, né? É difícil, né? Agora eu estava de férias e eu consegui pegar onda durante a semana, mas é muito difícil, é complicado, porque a nossa atividade exige bastante tempo, mas quando tem um tempinho a gente vai praticar esporte para poder a nossa válvula de escape colocar em prática. O senhor foi apresentado aqui na biografia como campeão brasileiro de jiu-jitsu. Ainda hoje pratica? Na realidade, pratico. Na pandemia eu parei, né, porque o contato é muito próximo, né, mas eu fiz muitos amigos no jiu-jitsu, né, eu comecei com judô com 6 anos de idade, eu tinha 2 irmãs, eu era muito tímido, aí o pediatra falou para minha mãe, bota ele numa luta. Aí eu fui fazer, eu vivia de cabeça baixa, eu fui fazer judô. Aí depois eu fiz todos os esportes de luta, fiz Muay Thai, jiu-jitsu, e aqui no jiu-jitsu foi que realmente eu me encontrei, né. Aí eu consegui praticar toda noite, né, quase toda noite, sempre que dava. Na época eu fazia escola de Ministério Público ainda e fazia especialização na UDESC, mas quando dava tempo eu ia treinar e consegui ainda ser campeão Master internacional e campeão brasileiro. Então foi muito legal essa época também e a gente trouxe o jiu-jitsu para a Polícia Civil. Muito legal a contribuição que a gente teve para coisas que funcionam na realidade ser aplicada para o policial. Até brincava para policiais, vamos suar aqui para não sangrar na rua. Então, tudo que a gente faz é voltado para a segurança pública e para o aperfeiçoamento da pessoa como ser humano. Doutor Alexandre Calli, olha, a pauta que eu tenho aqui eu consegui esgotar apenas a metade, mas o tempo, infelizmente, terminou. Eu fico muito agradecido pela honra de tê-lo aqui no nosso Conexão ND, pela sua participação, por essas informações, a sua visão assim, bem abrangente, né? Oficial, como um grande delegado que o senhor é aqui em Santa Catarina, e também como desportista e uma pessoa sensível que está fazendo esse trabalho extraordinário na academia, com uma pesquisa social de grande relevância. Então, muito obrigado pela sua presença, muitas felicidades. Último minutinho aí para o senhor fazer a sua despedida. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez participar desse programa, muito bacana. O senhor como uma pessoa formadora de opinião, um grande jornalista e ser convidado no meio de grandes nomes que sentam nessa cadeira aqui é uma honra para a minha carreira. Um abraço ao senhor, felicidades. A entrevista na íntegra, depois de ser exibida aqui pela Record News, no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Mais uma vez, muito obrigado pela sua prestigiosa audiência, saúde, boa noite e até segunda-feira.